os mistérios da história brasileira está Carlota Joaquina, a espanhola que chegou aqui em 1808 como esposa do príncipe regente Dom João VI. Ambiciosa, devassa, foram muitos os adjetivos que lhe impuseram. Mas quem era verdadeiramente esta mulher? Ela aparece de maneira mais clara no romance A Infanta Carlota Joaquina, escrito por Crisânteme. É um romance curioso, porque busca encontrar a essência desta mulher tão polêmica e tão inquieta. É isso que a gente vai ver nesta conversa de hoje. Estamos aqui com a professora Risolete Hellmann, que é doutora em literatura, e com a Mônica Rizzo, que é chefe do Serviço de Pesquisa da Biblioteca do Senado Federal. Risolete, a gente poderia começar esta conversa falando um pouco sobre quem foi Crisânteme. Ela é a filha primogênita de Carmen Dolores, também escritora do século XIX, e tinha como nome de batismo Cecília Moncorvo Bandeira de Melo, portanto, ela descende de duas famílias tradicionais do Rio de Janeiro do século XIX. A família Moncorvo que é a descendência do Marquês de Sapucaí, então ela é bisneta do Marquês, e a família Bandeira de Melo é natural de Pernambuco, e o pai, Jerônimo Albuquerque Bandeira de Melo, ele foi para o Rio de Janeiro no século XIX, casou-se com Emília Moncorvo Bandeira de Melo, e daí é que nasce Cecília, né? Cecília já em 1869, que alguns historiadores registram com o nascimento dela como 1870 e é 1869. E ela, então, passa toda a infância e adolescência com todas essas benesses que essa posição de pertencer a uma família tradicional lhe oferecia, uma educação privilegiada para uma mulher do século XIX, regada ao acesso à farta biblioteca da própria Carmen Dolores, com direito a viagens a Portugal e à França, sempre como acompanhante da mãe. Um ano depois do falecimento do pai, em 88, ela casa com Horácio Rebelo de Vasconcelos, aos 19 anos, e a partir daí, então, ela assume o nome de Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Rebelo de Vasconcelos, né? Em 89, nasce seu único filho, Horácio. E em 1907, ela fica viúva, um período que Carmen Dolores já fazia muito sucesso como escritora e cronista. Ela também fica viúva, com um filho de aproximadamente 18 anos, e aí ela começa a seguir essa sina da mãe, né? A mãe também, quando ficou viúva, lá no finalzinho do século XIX, começa a escrever, né? Essas mulheres viúvas, sem acesso ao poder econômico, elas se veem obrigadas a trabalhar para o sustento, e era o que ela aprendeu a fazer com a mãe. Ela ficou no mercado editorial muito mais tempo que a mãe. Escreveu mais obras, mais romances, contos, peças teatrais e talvez até bem mais crônicas. Não sei porque não se tem uma ideia exata de quantas crônicas Carmen Dolores tem escrito, mas a Maria de Lourdes de Melo Pinto defendeu a sua tese, e nessa tese ela inventariou mais de 1.500 crônicas de Crisânteme em diversos periódicos da então Capital Federal. Ela publicou no País, Diário de Notícias. Esse já é o 9º volume da coleção, né? E a coleção vem trazendo exatamente essas mulheres pouco difundidas, a própria Carmen Dolores, mãe da Crisânteme, né? Agora a Crisânteme. Como é a redescoberta dessas pessoas, como é trazer ao lume essas pessoas? Maurício, na verdade, essas autoras, nos seus momentos de vida, elas tiveram grande projeção. Crisânteme era uma figura que pode ser, inclusive, recuperada hoje, não é? Nos jornais daquela época,
Mas, voltando ao tema da coleção, essas autoras foram apagadas, não é, pela história. Não é? A professora Risoletti e eu somos testemunhas desse resgate das escritoras que hoje a coleção de escritoras do Brasil faz isso, mas esse trabalho eu entendo que começou de forma bem forte em meados dos anos 80 com a editora Mulheres de Santa Catarina, onde hoje está a professora Risoletti. O que nós temos procurado fazer é trazer livros novos de algumas autoras que foram publicadas na época pela professora Zaide e pela editora Mulheres, para que outras obras sejam dadas a reconhecer, né? Esse entre parênteses, porque a coleção ela traz autoras que tiveram um apogeu. Carmen Dolores também é uma prova disso. Júlia Lopes de Almeida é outra que foi enormemente conhecida no seu período, não é? E é uma autora hoje de pouco conhecimento, e isso a gente só pode entender como uma escrita da história da literatura brasileira, e não só da literatura, no nosso caso, porque a coleção de escritoras do Brasil não traz somente autoras literárias, mas também jornalistas, como foi o caso da nossa primeira autora, não é? Josefina Álvares de Azevedo, e essas mulheres que tinham projeção naquela altura em que viveram, final do século XIX até meados do século XX, hoje são absolutamente desconhecidas. A professora Risoletti pode também confirmar que várias delas nem aparecem nos dicionários literários. Um dicionário famoso como Raimundo de Menezes, não é? Para quem estuda literatura brasileira, muitas vezes não traz essas autoras. Maurício, posso completar aqui a fala da Mônica, falando um pouquinho da importância desse trabalho que a Mônica vem coordenando no resgate e a publicação dessas obras, né? Completando aqui, eu tive a sorte, a felicidade de ser orientanda de doutoramento de Zaide Musar, e acompanhei desde essa época do trabalho delas da década de 80 e 90, esse trabalho desse resgate, né? Então, essa antologia que esse grupo de pesquisadoras pelas universidades brasileiras, muitas hoje ainda trabalhando na ativa, como Constância Lima Duarte, que ainda continua fazendo esse trabalho de resgate, estudiosa de Nízia Floresta, de fato, essa antologia produzida por esse grupo de mulheres resgatou, identificou, inventariou, melhor dizendo, mais de 150 escritoras do século XIX pelo Brasil afora. Agora, quem as conhece? Onde estão essas obras? Então, o trabalho inicial de resgate e listá-las numa antologia de escritoras brasileiras já foi feito, mas não pode parar por aí. E é esse o apelo que a gente faz aos jovens pesquisadores, inclusive, e daí a importância dessa publicação, desse projeto de publicação dessas obras. Como é essa garimpagem para resgatar essas mulheres, Mônica? Bom, o trabalho de garimpagem, como você mencionou, é muito complicado. Por quê? Muitas vezes nós não conseguimos localizar com facilidade as obras. Tem bastante coisa que existe em acervos específicos, como o da Biblioteca Nacional, aqui no Rio de Janeiro, como a Biblioteca Midlin, que hoje está na Universidade de São Paulo, e também existem outras iniciativas, mas nem sempre esse material está digitalizado, porque nós precisamos desse material não só localizado, mas também digitalizado. E agora, durante a pandemia, foi um problema grande, porque nós conseguimos localizar algumas obras às quais nós não tínhamos acesso à cópia digital. As bibliotecas estavam fechadas, não é? Naquele momento, e foi bastante complicado, e nós fizemos, inclusive, substituições da ordem, não é? De algumas obras que publicamos por essa razão.
O trabalho é feito em equipe, não é? Na verdade, eu não coordeno a equipe se autocoordena. Nós somos um grupo de bibliotecários, né, que trabalha lá na Biblioteca do Senado, que, além das suas atividades cotidianas, como vocês perceberam, eu tenho aí uma função, eu sou chefe do Serviço de Pesquisa e Recuperação de Informações Bibliográficas, os outros colegas também têm as suas funções, e nós fazemos, inclusive nos nossos horários de folga, o trabalho da coleção. Por quê? O nosso trabalho ele é uma parceria da biblioteca com a Secretaria de Publicações do Senado, né, a Gráfica do Senado. A equipe da Gráfica cuida de toda a parte de revisão ortográfica, atualização da linguagem que está aqui, mantendo sempre o texto original. Fazem também toda a parte de formatação, adequação, criação de capa. É um trabalho muito bonito, como vocês podem ver, né? Carlota Joaquina ficou uma graça. Ela não é muito bonita, né? É o que dizem, mas eu acho que a beleza está nos olhos de quem a vê. E então, nós, na biblioteca, fazemos toda a parte de conteúdo, de notas. Essa edição, por exemplo, contou com uma quantidade bem grande de notas, porque era importante que não só nós conseguíssemos contextualizar algumas palavras que já saíram, não é, do comum, da fala e da escrita, mas principalmente os eventos históricos. Esse livro é um romance histórico. Nós não podemos dizer que os fatos aqui narrados aconteceram pelas falas, mas a parte toda das intrigas palacianas, o problema que aqui aparece com bastante destaque das joias que ela oferece, não é, para a independência das províncias do Rio da Prata, também as disputas entre os nobres pela ascendência ao primeiramente príncipe, depois rei de Portugal. Tudo isso aconteceu. Então, nós precisávamos contextualizar. E chegamos a até levar um puxão de orelha dos nossos colegas lá da Gráfica, dizendo, olha, vocês fizeram muitas notas. A gente tentou assim, resumir um pouquinho sem prejudicar, não é, a qualidade do trabalho que nós fizemos. Então, é um trabalho de equipe, é um esforço. Nós já estamos finalizando o volume 10. Mônica, a gente estava falando um pouco sobre o romance da Carlota Joaquina como romance histórico, né? Agora, ela faz uma coisa curiosa que, de certa forma, quebra um pouco a estrutura do romance histórico ao centrar na própria tragédia, da forma como ela conta, que teria sido a vida da Carlota Joaquina, né? O livro também pode ser lido como um certo libelo feminista, que seria uma renovação para a época em que foi escrito. Não é? Com certeza, Maurício. Eu entendo que, bom, Crisanteme era, assim, uma craque em fazer isso, não é? Carlota Joaquina é só mais uma das obras em que ela traz figuras femininas que têm força, não estou falando força física, não é? Mas a força do intelecto, a força dos seus relacionamentos, e que são mulheres que se projetam. Inclusive, ela faz todo um enaltecimento da figura da Carlota em detrimento da figura de Dom João VI, que também é uma figura, aliás, que casal, não é? Porque, pelo menos na história do Brasil, não saberia dizer se lá em Portugal isso também acontece, tanto Carlota Joaquina quanto Dom João VI são duas figuras muito criticadas e assim, colocadas mesmo como paias, não é? Porque Dom João era aquele gordinho que comia frango, que estava sempre sujinho, que em alguma medida isso se repete aqui no livro da Crisanteme, porque Crisanteme tem um objetivo, que é mostrar, não é, a superioridade da Carlota Joaquina, mesmo que ela apresente, não é, os ditos defeitos da rainha, não é? Porque ela fala sobre os supostos casos que Carlota Joaquina teria tido,
ela também fala do aspecto físico da Carlota Joaquina, ela também fala dos maus humores de Carlota Joaquina. Agora, contextualizando tudo isso, a Carlota aqui é muito mais... É a heroína, não é, deste livro. Ela não é uma figura nem para ser assim, a coitadinha, nem para ser a megera. Você sai daqui gostando da Carlota, entendendo como é que uma menina com 10, 11 anos vai sair do seu país, do seu lar, não é? Se a gente pode considerar uma família real como uma família, como as famílias que a gente estaria habituado, mas daquilo que ela conhecia como lar, e vai para um outro país, onde acontecem fatos aqui que eu convido os leitores a lerem, porque são coisas até bem engraçadas, né? O comecinho do livro tem um quê de humor muito interessante. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão do feminismo na obra da Crisantemi, e, sobretudo, nesse aspecto de defesa de uma nova visão da Carlota Joaquina, porque a visão que a gente tem é a megera cinematográfica e televisiva que a gente acostumou a ver aqui no Brasil. No caso de Carlota Joaquina, ela usa até uma estratégia da repetição. Ela compara, com muita frequência, ela compara a Carlota Joaquina, as qualidades de Carlota Joaquina, aos muitos defeitos de Dom João. Então, essa repetição que ela traz ao longo da narrativa, toda hora ela retorna ou para um momento preso, ela escreve numa ordem, ela reconta a trajetória de Carlota Joaquina numa ordem cronológica, mas com muitos flashbacks. Então, independe de ela estar numa ordem cronológica, daquele fato do momento, ou buscando alguma coisa em forma de flashback, ela está o tempo todo enaltecendo a figura de Carlota Joaquina e denegrindo, até com certo exagero, a figura de Dom João. Dom João é um vilão que usurpa todos os direitos dela, então, para mim, ela é uma figura muito controversa, porque, ao mesmo tempo que a Crisantemi a constrói como uma figura, de certa forma, vitimizada, né, por esse poder patriarcal que ela não consegue vencer, ela propositalmente ela escreve com esse propósito, né, de resgatar, de mostrar esses fatos, como a Mônica falou. É um romance histórico que se vale de toda uma pesquisa do que os historiadores registraram até então. E os historiadores são cruéis, de fato são cruéis com Carlota Joaquina. E ela mostra os mesmos fatos, mas do ponto de vista feminino, do ponto de vista de Carlota Joaquina. E é isso que ela consegue fazer. Ela chega a dizer, num determinado momento, que se a Carlota Joaquina vivesse na época dela, Crisantemi, aqueles pecadilhos de que a acusavam não teria o menor sentido, não teria menor, porque eram umas coisas do cotidiano. Eu acho que é uma forma de você apresentar as mulheres como seres humanos e não como bonequinhas, e como aparecem em alguns romances, seja escrito por mulheres ou por homens, em que elas são somente aquelas mocinhas que se educam para se casar, para ter os seus filhos. Quando acontece o falecimento de algum ente da família, o marido ou um pai, ela está sempre sofrendo. Ela é uma figura, assim, coadjuvante. No caso desse romance da Crisantemi também, essa visão feminista ou feminina da Carlota Joaquina, né? Em que isso pode haver uma certa renovação da história, Mônica. Quer dizer, é possível, a partir desse tipo de leitura, reconstruir o imaginário da Carlota Joaquina? Você como pesquisadora, você como bibliotecária? Eu entendo que seja muito importante que historiadores se debrucem sobre as obras que foram escritas naquela época, sobre as cartas que a Carlota Joaquina trocava. Existe, inclusive,
uma pesquisadora brasileira, professora da UFRJ, o nome dela é Francisca, eu agora não sei o sobrenome, me desculpem, eu posso depois tentar recuperar, que ela fez uma coletânea das cartas. E as cartas, porque vamos combinar que uma pessoa da nobreza, uma rainha, uma princesa, ela não manda cartas que não vão ser lidas. Então, tudo aquilo que Carlota Joaquina escreveu, que outros membros da realeza brasileira, portuguesa e de qualquer outra parte do mundo tenham escrito, de forma geral, são coisas públicas, mesmo no momento em que elas são escritas. Mas, de toda forma, é importante acessar esse material, aquilo que nós chamamos de fontes primárias. As cartas, os jornais, os relatos de outras pessoas, não só dos historiadores, mas de pessoas que conviveram com esse grupo, para que se possa formar uma opinião, uma visão mais ampla, uma visão menos deturpada, porque nós, aqui no Brasil, conhecemos mais a visão de historiadores brasileiros e portugueses. Agora, quando Crisantemi escreveu esse livro, ela teve acesso a obras de escritores espanhóis que faziam de Carlota Joaquina uma leitura muito mais suave, não sei se a palavra certa seria essa, mas não essa leitura de uma megera, como o Presas, que foi secretário da Carlota Joaquina, ele faz como que um relato do período em que ele conviveu com ela. Eu não sei como Carlota Joaquina e Dom João são vistos em Portugal, eu sei como eles são vistos no Brasil. Agora, também é importante ver como ela, pelo menos, era vista lá na Espanha, onde ela era filha do rei, ela era irmã do rei e ela tinha aspirações, porque houve momento em que o trono da Espanha ficou vago e ela estava ali, não é? Zolete, a gente está a 5 minutos do final do programa. Você poderia fazer algumas considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha dito, que a gente não tenha falado? Fique à vontade. Eu quero reforçar aqui, inicialmente, a importância dessa publicação, né, não só dessa edição, mas de todas as outras mulheres que esse projeto está resgatando. Reafirmar aqui, dar aqui um recadinho para os futuros jovens pesquisadores, para as pesquisadoras, né? Que bom que a literatura, não é, Mônica, consegue dar essa sugestão, vamos dizer assim, não só a quem pesquisa literatura, mas para quem pesquisa história, pensando aqui na história, na nova história que hoje se constrói, onde a história os fatos, né, vividos podem ser contados de diversos pontos de vista. E foi exatamente isso que Crisantemi fez, contar a história de Carlota Joaquina de um outro ponto de vista, o ponto de vista da mulher, o ponto de vista da própria Carlota Joaquina na voz de uma mulher, né? Então, que bom que os historiadores também podem, de repente, despertar para a pesquisa a partir da literatura. E, novamente, aqui agradecer essa oportunidade de participar do projeto, participar da apresentação dessa edição. É a segunda participação que eu faço nesse projeto, né, Mônica? A Crisantemi também fala muito de um livro fundamental, que é o livro Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis, do Luiz Edmundo, que também foi editado pelo Senado, uma edição muito interessante e muito boa. E a importância desse livro é tanta, só para se ter um valor desse livro, que ele consta na bibliografia e é citado no Casagrande Senzala, por exemplo, né? Mas o grande livro do Luiz Edmundo sobre este período, né, é A Corte Portuguesa no Brasil, né, que ele fala desse tempo da corte no Brasil. Pelo menos a edição que eu tinha são em 6 volumes, e eu espero que o Senado reedite, porque é um livro fabuloso também sobre o período. Eu estou provocando a Mônica, mas tudo bem. Mas Luiz Edmundo não é uma escritora, né? Luiz Edmundo, inclusive, era amigo de Crisantemi.
Exato, E era. foi uma das pessoas que, em alguma medida, acendeu na cabeça dela a luz para que ela fizesse a biografia de Carlota Joaquina. Na verdade, Então, a provocou, né, Mônica? Na verdade, ele Salve. provocou. E salve um erro meu, ele também era Bandeira de Melo, né? Talvez eles tenham algum parentesco aí. não sei. O Luiz Edmundo tem a impressão que sim, a primeira visão. Mas a gente Confirmaremos isso posteriormente. Bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse Leituras Especial. Isoleta, foi um prazer falar com você novamente. Maurício, Mônica, deixa eu só deixar um recado muito curto. Claro, Todas as claro. obras da coleção Escritoras do Brasil podem ser compradas no site da Livraria do Senado, a preço de custo industrial, ou seja, são obras que saem por um valor bem módico, não há frete para envio para qualquer parte do Brasil. Mas para quem não queira esperar o tempo da chegada ou para quem não possa fazer a aquisição, eles estão todos disponíveis gratuitamente para download, tanto no site da Livraria do Senado quanto da Biblioteca Digital do Senado Federal. Por favor, não deixem de ler. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras Especial. Muito obrigado pela sua audiência e leiam, que é sempre fundamental. O Ziraldo dizia que é mais importante ler do que estudar. Eu não chegaria a tanto, mas estão no mesmo patamar, tanto ler quanto estudar. Leiam, que é fundamental. Muito obrigado.